Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é mais um vídeo de Giro de notícias no dia de jogo. Sim, que a gente tem notícias que chamam a atenção. Vamos embora, mas antes, deixa eu só te dar um recadinho. Muita gente, a galera pergunta bem assim: pô, Gabriel, tu tá fazendo aí um vídeo com a camisa que eu nunca vi, pô, a camisa sem patrocínio, camisa mais que passou e eu não comprei. Essa camisa, inclusive, aqui de 2021 é uma das que eu dou graças a Deus que eu comprei, cara, porque ela ficou mais bonita com o tempo. Na época eu não achava ela tão maneira e hoje em dia eu acho ela bem maneira. Aproveita sempre pra comprar na Fute Fanáticas, cara. É a recomendação aqui do Raiz Tricolor. Fute Fanáticas dá essa moral aqui pra gente, patrocinando aqui mídia independente do Fluminense. E tem produtos oficiais, licenciados do Fluminense, com vários lançamentos. O boné do Thiago Silva, o bonézinho verde também que tá lançando. Essa jaqueta Umbro aqui, ó, espetacular do Fluminense. Jaquetão maneiro pra cacete. Ah, Gabriel, mas o preço aqui, ó, tá uma... Essa jaqueta aqui pra quem vai pro frio, meu amigo, ou quem já mora aí pro frio, que tem uma galera que me acompanha, que mora aí em Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre, Paraná ali como um todo também, mais no oeste, enfim. Por exemplo, nessa jaqueta aqui tá 429. Pá, já cai 10% se você usar o cupom Jornada10. E pá, cai mais de 10% se você pagar no Pix. Dá pra pagar parcelado, tá? Parcela em várias vezes. Mas se você pagar no Pix tem 10% de desconto também. Então esse preço aqui cai rapidamente aqui uns 70 e poucos reais, pô. O preço vai para 300 e pouco. Então, a gente tem desconto. O link vai estar aqui embaixo da Fute Fanáticos. Já tem muito produto. Tem camisa lá oficial, ó, com pet da Libertadores, short, camisa de temporadas anteriores, personalização. A personalização deles é bem barata, tá? Então aproveita que a camisa de goleiro, regata, tem coisa pra cacete do Fluminense lá na Fute Fanáticos. Vamos lá, cara, a primeira notícia desse vídeo é sobre Calegari. Bem, Lucas Calegari, segundo uma matéria publicada pelo Bruno Andrade, do portal UOL, o Famalicão fez uma proposta de empréstimo pelo lateral direito Lucas Calegari. O Famalicão, para você que não está reconhecendo, é um clube de Portugal e que mais recentemente aí ganhou uma projeção maior, tem alguns jogadores brasileiros. Olhando aqui de nome os jogadores brasileiros, nenhum deles que me chame extremamente a atenção, que talvez você vá lembrar de alguma coisa. Tem um zagueiro que passou pelo Vasco, Natan. Tem o Sorriso, né? O Sorriso talvez seja o único que era do Red Bull Bragantino, mas também nada demais. Mas enfim, um clube da primeira divisão de Portugal. A proposta seria de empréstimo, pela notícia do Bruno Andrade, que é um jornalista que tem muitas fontes relacionadas também ao futebol português, e teria uma opção de compra, sendo esse empréstimo de uma temporada, ou seja, até junho de 2025, né? Então, uma temporada e no final tem a opção de compra. Segundo o Bruno Andrade, não houve uma resposta oficial do Fluminense para com o Famalicão. E aí depois até saiu uma outra matéria no GE dizendo que sim, confirmando que teve a proposta de empréstimo, com opção de compra, confirmando todas as informações, mas a saída do Calegari dependeria do aval do técnico Marcão. E aí, enfim, dependendo ali se utilizaria ou não o Calegari, se teria essa lógica para poder emprestá-lo para o time português. Essa decisão seria tomada pelo Fernando Diniz, mas ele foi demitido na última segunda-feira. E agora o clube está aguardando ali ainda a resposta do Marcão, e aí vale aquelas informações adicionais, né, da gente aqui que lembra das coisas. Calegari já passou por um empréstimo agora para o LA Galaxy, estava até bem lá nos Estados Unidos, rompeu o ligamento do joelho, recuperou de lesão aqui recuperou de lesão parte lá, mas principalmente aqui no Brasil também, no Fluminense, e reestreou agora contra o Cruzeiro. Não voltou bem, é óbvio, tem aquela lógica também do cara parado mó tempão, mas é fato, não voltou bem. É um fato sobre essa situação de Calegari. Agora, por outro lado também, ainda sobre Calegari, tem que lembrar que em 2020, Calegari sobe extremamente jovem naquela época, né? Vale lembrar, ele era um ano mais jovem do que Marcos Paulo, João Pedro, que haviam subido ali também. Ele sobe ainda em 2020 com 18 anos e é lateral direito titular, provavelmente top 3 laterais direitos daquela edição de Campeonato Brasileiro com o Odair Hellmann e com o Marcão.
Marcão também treina no Calegari e tem um desempenho bom ali também do lateral direito do Fluminense. 2021 e 22 ele ainda joga bastante, mas cai um pouco o nível após o empréstimo, realmente não voltou muito bem. Bem, tem outras duas propostas também, e aí você vai vir aqui, sempre que eu falo, ó, tem um monte de proposta, é porque o cara está sendo oferecido no mercado. Ninguém tem a mesma ideia várias vezes, né? A mesma ideia em vários lugares diferentes. O Iverdon, eu confesso que eu não sei falar muito bem o nome desse time, né? Mas é um time da Suíça, time que joga hoje a Liga Suíça, né? Ou pelo menos jogava neste ano. E foi ali pro playoff do rebaixamento, mas enfim, não foi rebaixado no Campeonato Suíço. Ele e o Fortaleza, do Brasil, clube nordestino, também estavam interessados e fizeram sondagens pelo Calegari, atleta de 22 anos. Vale dizer, tá? Segundo o portal da transparência do Fluminense, Lucas Felipe Calegari tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. O Fluminense tem 90% e 10% pertence ao Calegari, sendo que 20% são ali de exclusividade de venda do representante do atleta. Leia-se, o Calegari só pode ser vendido com o representante sendo o empresário dele, e isso é feito normalmente para conseguir a renovação de contrato. Em resumo, o Fluminense fica com cerca de 70% de qualquer venda de Calegari. Vamos aguardar, né, cara, para ver onde é. Gabriel, você liberaria? Acho que num primeiro momento, acertando uma boa opção de compra, e uma boa opção de compra para mim de Calegari seria 8, 7 milhões de euros. Gabriel, você tá maluco? Calegari não tá jogando nada. Então, cara, mas quando você faz uma opção de compra, você faz uma opção de compra bem lá no alto. São 3h22 da manhã. Não é possível que alguém tá me mandando... Ninguém me mandou mensagem. Por que tocou isso? Vitor Lessa tá mandando mensagem no grupo do Jornada. Alô, Vitor Lessa, 3h22 da manhã. Eu tô gravando aqui e tá chegando mensagem no WhatsApp. Enfim, vamos lá. O caso do Calegari, então, acho que é muito esse. É um jogador que tem ali um valor ainda, um cara que já teve proposta acho que de 4, 5 milhões pelo Calegari lá atrás. É um cara que tem um mínimo de valor, e quando você empresta com opção de compra, você pensa no melhor cenário, ou no pior cenário, né? Que seria ele render pra cacete lá e você vender ele por pouco. Então não pode, você tem que pensar, ó, se o Calegari jogar muito no clube que ele foi emprestado, quanto que ele valeria? 7 milhões de euros? 8 milhões de euros? Então pronto, está fixada a multa nisso. Se ele jogar muito mais ou menos, né, você negocia esse valor, né? Enfim, vamos ver. Eu hoje toparia o empréstimo do Calegari. Acho que tendo o Samuel Xavier, com o Guga agora voltando, né, a jogar pós-saída do Fernando Diniz, espera-se. Acho que o Calegari tende a ser muito descartável dentro dessa temporada, né? A não ser que haja uma reviravolta. Então, acredito que vai rolar esse empréstimo. Outra notícia divulgada pelo portal Trivela é do zagueiro Samir. Segundo a matéria publicada pelo Caio Blois, Samir, zagueiro ex-Flamengo, ex-base do Fluminense, inclusive, também, é uma opção do Fluminense, um desejo do Fluminense. O Fluminense tem interesse na contratação do zagueiro, que hoje está no Tigres do México. Segundo diz a matéria aqui do Caio Blois, é um sonho antigo. A gente já abordou aqui, tem vídeo aqui sobre o Samir, já também em outras janelas de transferências. Teve uma delas, inclusive, que o Fred começou a seguir o Samir, começou a seguir o Dória, tentando fazer essa intermediação. É um zagueiro de 29 anos, tá fora do Brasil há 9 anos, é canhoto, e é um desejo do Fluminense justamente ter um zagueiro canhoto, algo que já não tem há um bom tempo, cara. Eu não me lembro, o último zagueiro canhoto que eu me lembro do Fluminense é o Luan Pérez. Talvez tenha tido algum outro aí depois, né, de zagueiro. O Lucas Claro era um canhoto, que ele era um destro que conseguia jogar também com a perna esquerda, né? Oficialmente ele era destro ali, né? Na hora de assinar era destro efetivamente, mas não me lembro, assim, se teve outro, assim, de fato. Pode lembrar aqui no chat se teve outro zagueiro canhoto nesse período. Bem, além disso, vale destacar que na matéria diz que o próprio Fred está cuidando dessa negociação, porque ele é fã do jogador desde quando era atleta ainda, e é o responsável por essa negociação. E caso o nome seja aprovado pelo departamento de futebol,
o diretor de planejamento, Fred, vai tentar destravar ali o negócio. Qual que é a parada sobre o Samir, tá? Ele custou ao Tigres, agora recentemente, a compra dele foi feita em 2022, 6 milhões e meio de euros, algo em torno de 34 milhões de reais. O Tigres acertou essa contratação com ele saindo do Watford, da Inglaterra, para o clube mexicano. O Fluminense, na época, inclusive, recebeu ali uma micro farpelinha de dinheiro pelo tempo que ele passou na base do Fluminense. Ele saiu do Flamengo na época, lá em 2015, para a Udinese, passou da Udinese para o Hellas Verona, por empréstimo, foi comprado pelo Watford e agora está no Tigres. É zagueiro titular, é importante, e eu vou destacar aqui um vídeo postado pelo Christian Moraes, que é um jornalista que cobre futebol americano, né, futebol estadunidense, mas também tem uma influência muito grande do futebol mexicano por ali também. E aí ele até falou um pouquinho aqui sobre o Samir, mas o que eu achei mais relevante é que ele postou uma entrevista dada falando sobre o Samir, o Robert Siboldi, acredito que seja assim, o uruguaio que é técnico do Tigres, após uma partida, elogiando ali bastante o Samir. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Aí, ó. Samir tuvo un gran partido hoy, nos dio con Guido y la línea de 4, como lo vienen trabajando, con una seguridad y solvencia, nos dio la fortaleza del equipo para no recibir gol y bueno, como todo el equipo en funciones defensivas, creo que tenemos en Samir y en la línea de 4 y también en los centrales que tenemos un buen equipo en ese aspecto, un buen recambio, están jugando todos están mostrando su nivel y Samir no es la excepción, entonces creo que va muy bien y está muy contemplado en el equipo. Pues Samir... Então tá aí, cara. É um cara que chega com uma certa moral. Atualmente ele é titular. Você pega os números do Samir pelo Tigres do México. Assim, o futebol mexicano é um futebol que merece o nosso respeito aqui do Brasil. É um futebol que tem quase tanta grana quanto o Brasil. É um futebol que tem, no caso de especificamente ali de clubes, meio que parecido com o Brasil, de ter vários times grandes. Você pega ali a Liga Mexicana, você vai ter Tigres, você vai ter Monterrey, você vai ter principalmente América do México, Chivas, Cruz Azul, dá pra botar aí nessa bronca aí também Pumas, Pachuca, Toluca, são times muito grandes. Assim, o Atlas também é um time que tem um tamanho ali considerável, o Tijuana bem ao sul também. Enfim, tem times ali regionais, mas tem times muito grandes e muitos times grandes. E tem muita grana, né? Mercado que paga $1, uma torcida apaixonadíssima, que acaba gerando muita grana de TV também. Então, assim, o Campeonato Mexicano não é sacanagem, não é um campeonato ruim, é um campeonato, sim, que a gente tem que olhar. O negócio é grana, né? Assim, é você tirar o cara de lá, como eu falei, é um mercado bom de se trabalhar. No caso do Samir, especificamente, ele é um cara que tá na segunda temporada, fechou agora a segunda temporada pelo Tigres, jogou 32 jogos na temporada passada, 40 jogos nessa temporada, então é um cara que já tá habituado a atuar um número maior de partidas. Eu não tenho uma boa memória dele no Flamengo, mas acredito que seja porque o Flamengo na época era um time bem bagunçado, ali quando ele sobe ele acaba sendo, ele foi meio que queimado pelo momento ali do Flamengo, mas enfim, cara, obviamente se ele viesse, sair do campo de interesse para virar no campo de uma proposta, alguma coisa, a gente traz alguém aqui para poder trocar uma ideia sobre o Samir, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!